Antes desse corte continuar, eu quero te convidar a participar de uma jornada épica de desenvolvimento pessoal masculino como tu nunca viu antes aqui no YouTube, que vai acontecer lá no meu canal pessoal. Clica no primeiro link da descrição, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou John Lucas, criador aqui do canal Caminho Alpha, e eu te vejo lá em breve. Agora, vamos continuar. E as pessoas todas, mais uma vez, estão muito confusas. Por quê? Um cara se diz conservador, né? É o que a gente vê muito por aí. O cara se diz conservador, mas ele se aprova saindo com uma mulher extremamente vulgar. O que ele espera disso, né? O que você faz precisa andar de acordo com o que você prega. Na verdade, precisa haver uma congruência. E as mulheres, elas foram iludidas, eu costumo dizer isso. As mães dessas mulheres da nossa geração, a maioria delas não tiveram a sorte que eu tive, né? Eu fui criada numa família onde meus avós foram casados 50 anos, minha mãe é casada há 40 anos. E eu vi na minha casa a vida inteira como é que funciona a união que dá muito certo, a família, conservadorismo. Nunca teve traição, nunca teve abuso, nunca teve nada disso na minha casa. Mães, a maioria das mulheres hoje da minha idade foram criadas por mulheres muito fortes, né? Que diziam que a mulher tinha que trabalhar porque não podia depender do homem. Que dependência emocional é errado. E a outra coisa que eu também bato nisso, dependência emocional é errado, peraí, até que ponto, né? Então, o que acontece o feminismo é uma doença. E elas não estão vendo que estão plantando nelas mesmas uma doença. Que doença é essa do feminismo, né? Meu corpo, minhas regras. Aí ela sai com todos os amigos do cara que ela tem interesse e acha que esse cara tem que assumir alguma coisa com ela justamente porque ela acha que tem química com ele, né? E aí esse cara tem que assumir porque ele é o que tem química, mesmo ela já saindo com todos os amigos dele. O cara não tem que assumir uma mulher que ele acha ou que eles acham que tenham química, mesmo ela saindo com os amigos dele, porque ele tá passando por cima dele mesmo, da própria honra dele. Homem vai julgar que essa mulher tem um capital moral baixo nesse contexto, basicamente é isso. Exatamente. Então, o que acontece? O feminismo, ele tá adoecendo e ele eu considero o feminismo hoje como uma doença. Uma doença. Por quê? A mulher acha que tá fazendo um favor pra ela mesma, sendo dona da coisa toda. Mas ela não consegue passar um final de semana em uma cabana com um livro. Elas não conseguem ficar sozinhas por algumas horas. Elas estão sempre cercadas de amigas, necessitadas de atenção. Quando não estão com as amigas, estão postando alguma coisa na internet. Tô fazendo tô fazendo não sei o que. Completamente é a estratégia do cartel, né? Mostrando poder, você quer dizer? Mostrando força, né? Não é que elas estão mostrando, é que elas não têm nada do cartel que o Kevin Samuels falava. Você tá entendendo? Elas estão tão doentes que... Por quê? Porque elas aprenderam que elas precisam serem fortes. A mulher não nasceu pra ser forte. A gente precisa do homem. A mulher, ela precisa do homem. A mulher é fraca. De verdade. A força dela tá em outro lugar. A força dela não tá no trabalho físico. A mulher fica muito cansada quando ela tem que trabalhar, por exemplo, quando ela tá menstruada. Ela fica muito cansada, muito mais do que um homem. Não tá no trabalho físico. A força dela não tá em sair com vários caras diferentes. Ela fica... O útero dela adoece. Quem tiver alguma curiosidade sobre isso, pesquise aí no Google. Não vou entrar nesse assunto hoje. Mas o útero da mulher adoece quando ela tem contato com vários parceiros sexuais. Ela causa nela mesma insensibilidade. Ela fica com mais... Ela demora mais. Ela tem mais dificuldade de amar alguém se ela tem vários parceiros sexuais. Ela tá trazendo pra vida dela um monte de doenças que se ela começou a fazer isso com 18, 19, com 25 ela já tá doente. Com 30 ela já tá se entupindo de remédio ansiolítico, antidepressivo, não sei o quê, pra aguentar ficar viva. Então, os caras às vezes conhecem uma mulher perfeita. Isso acontece muito no Rio de Janeiro, minha cidade, porque eu vejo, né, de perto o que acontece. O cara, vizinhas, inclusive, de prédio, enfim. O cara conhece a mulher sai linda. 10 horas da noite. Ela sai pra uma balada. O cara conheceu a mulher hoje. Ela é bonita, maravilhosa. Make perfeita, boca, aquelas coisas todas que as mulheres usam hoje. E ele transa com ela. E ele não sabe o que ela foi fazer no dia seguinte. Ele não sabe que no dia seguinte ela passou o dia inteiro dentro do quarto, comendo alguma coisa, assistindo um filme, deitada embaixo de um edredom, triste, pensando naquele cara que mexeu com ela sexualmente mais, né? O cara que ela mais gostou de transar. Ou seja, é uma mulher completamente depressiva, esperando, combinando a próxima festa.
Elas roubam fotos antigas, postam fotos antigas ou roubam fotos de outros lugares para postar, fingindo que estão fazendo aquilo, quando na verdade estão doentes dentro de casa, debilitadas. Algumas dessas mulheres já me procuraram pedindo ajuda para ter luz, porque perderam a luz. Lindas. Então, a pessoa precisa ter muito cuidado com quem ela vai se relacionar. O Tevin Simmons falava que as mulheres solteiras mantêm outras mulheres solteiras. Então fica aquela horda das encalhadas 30 plus lá. E aí, tipo, não, eu tenho minhas amigas. Tudo eu tenho minhas amigas. Eu vou pra balada, eu vou pra praia, eu vou pra viagem. E eu tenho o almoço e tem o aniversário. E nunca ela fica sozinha. Não consegue. Por quê? Só que aí, pra que ela vai entrar no relacionamento? Pra que ela vai perder a liberdade, a festa? Mas um homem vai tomar chifre. É isso. Mas aí que tá, meninos. Um homem que tá bem moralmente, ele nem tem que querer essa mulher. Porque é uma mulher que tá doente. É isso. Não, essa mulher que você quer ir, que você falou aí, lá do Rio de Janeiro, pra mim, que você é como falou, traumático. Essa que você falou é a mesma, tá? Só que essa é uma realidade pouco dita, pouco divulgada. Você acha que, inclusive, as amigas dela sabem a situação dela? E agora deixa eu fazer outra pergunta também. Deixa eu fazer outra pergunta também sobre isso. Você falou que então que dá pro homem reconstruir depois dos 40 a vida e tal. Mas e a mulher? Se ela erra aos 30, o que acontece com ela? Já que ela não tem tempo. Ela tem muito ela não menos tem tempo pra errar, cara. E o que acontece se ela errar? Se ela querer viver uma segunda juventude, o que acontece? Ela tem que correr atrás. Ela tem que entender, se colocar no lugar dela, reconhecer qual é o local dela hoje, qual lugar ela está hoje, em que situação ela está hoje, para começar a juntar os cacos e tentar melhorar alguma coisa na vida dela. A gente não pode pensar que a pessoa também tem que acabar com a própria vida. Mas ela tá atrasada. Uma mulher de 30 anos tá atrasada, para começar. Você fala começar uma família. Para começar tudo, olha a nossa vida é a família, mas a família só vem quando a gente tem uma estrutura. Tem um negócio que eu gosto de lembrar sempre. Vocês conhecem aquele bambuzinho, aquela plantinha? O bambuzinho? Um bambuzinho da sorte? Não. Bem fininho assim. Não. Então, é uma plantinha que ela demora muitos anos para criar uma raiz. E eu entendo que o ser humano, ele é igualzinho um bambuzinho. A gente demora muitos anos pra ter algo sólido dentro da gente. E é só depois que você tem uma coisa sólida dentro de você que a tua vida floresce de verdade. Você entende? Você precisa saber qual é a sua identidade, qual é o teu papel, o que você faz. E aí as pessoas falam, qual é o meu propósito? Seu propósito é hoje. É você fazer o melhor que você puder hoje. Porque todas as pessoas mais importantes do mundo encontraram essa coisa grandiosa quando elas estavam fazendo muito bem o que elas precisavam fazer hoje. Mas assim, você fala pro seu público, então, que pode ser que quando a mulher chegar nos 30 anos, depois dos 30, ela vai querer um homem trabalhador, não vai querer homem baladeiro, vai querer homem que é fiel, que não trai, que nunca traiu. Então, eu não falo isso, não. Eu falo o seguinte, não confie. Não, exatamente, tipo... Não confie, por quê? A maioria não vai se curar. Essa é a verdade, está na Bíblia. Muitos serão chamados, poucos ouvirão e irão. Né? A maioria das mulheres não vai se curar. A maioria vai fingir ou vai tentar, mas vai cair de novo. Porque ela é acostumada a não ser monogâmica. E a monogamia é uma orientação. Você não pode querer convencer um gay de namorar com você. Uma pessoa gay namorar com você. Você não pode convencer uma mulher rodada a querer namorar com você. Porque é a mesma coisa. É loucura igual. Por quê? Ela tá acostumada com aquela emoção, com aquela sensação de início. Ela gosta desses inícios. Então ela faz isso a vida dela inteira. Quando você tenta entrar numa relação com uma mulher que tá acostumada com essa rotina na vida dela de mudar de relacionamento, você vai se ferrar. Aí tá, Tamires, mas como é que você disse que dá pra mudar? Então, você precisa perguntar pra mulher como foi, por que ela mudou. Esses dias tem um mentorado meu, maravilhoso, que eu atendo de perto, deve estar até me assistindo agora, um beijo. Ele sabe de quem eu tô falando, porque eu vou falar pra ele aqui agora. Eu vou usar o seu exemplo que a gente conversou, hein? Ele tinha casado com a mulher rodada? Não, claro que não. Ele é super inteligente, busca Deus, ele é um cara exemplar, um cara legal, muito legal mesmo. Entendi. E o que acontece? Ele conheceu uma moça e a gente conversa muito, ele falou pra mim, Tamires, conheci uma moça que disse pra mim que enjoou da pista. Ela enjoou de sair. Saiu muito, agora ela enjoou, tem 32 anos e tal. Essa aqui é a foto dela. Eu perguntei pra ele, a foto tá conversando com o discurso? A foto dela, só a foto, coisa boba, tá conversando com o discurso dela?
ele chegou à conclusão sozinho. Eu não precisei falar mais nada. Por quê? Se você tem uma mulher que você sabe do passado dela, mas você tá apaixonado, porque gostou, enfim, tá se iludindo com aquele papinho doce dela, de que enjoou, de que nenhum ex prestava, de que ela era maravilhosa, mas foi enganada, de que todo mundo era ruim e ela era boazinha. Isso é pesada, isso aí. E, então, aí você tá saindo com essa mulher e ela tem sempre uma história pra você. Ai, porque eu traí os meus ex, ou então eles todos me traíram. A história é repetitiva, sempre. Ela conta uma história que todo mundo era muito parecido e que ela tá solteira há tanto tempo, e aí ela agora quer namorar porque ela enjoou de sair. Isso é muito raso. Isso é muito pequeno. Vejo, Tamires, não vale a pena. Uma coisa que eu sempre vejo que é verdade. Mãe solteira nunca fala bem do pai. Impressionante, é muito raro. Você conhece uma mãe solteira que elogia o pai do filho dela. É muito difícil. Então, fala mal. Por quem aquilo que... Por que você escolheu esse cara? É isso que eu não entendo. Aquilo que você fala é aquilo que você é. Por quê? Uma mulher minimamente madura, o pai pode ser um filho da PA. Se ela tem um filho com ele, ela quer proteger o filho dele. Não importa quem ele seja. Isso é maturidade. Ela não quer que o filho pense que o pai é isso ou aquilo. Logo, ela vai abolir esse discurso da vida dela. Isso é uma red flag. Se você tá conhecendo uma mulher que fica falando mal do próprio pai do filho, ela é uma péssima mulher. Por quê? Porque ela está julgando o outro por si mesma. Nós julgamos as pessoas por nós mesmas. Se você vê uma pessoa que só fica falando mal das outras pessoas, você pode saber que essa pessoa está com uma dor interna enorme, precisando olhar para ela. Você pode saber que o problema é ela. Porque as pessoas, nós enxergamos o outro com a nossa lente. Tudo está sendo sentido por nós. Entendi. Então, é tipo um espelho. Exatamente. É tipo um espelho. Então, é muito importante você entender se aquilo que a mulher tá contando pra você, aquela historinha de início de relacionamento, muito legal, né? Tem umas lindas. Ai, porque... Tem uma que é assim... Ai, porque eu gosto de ficar... Porque assim eu conheço bem a pessoa. Não, você gosta de ficar porque você precisa ficar com mais de um. E você não quer a responsabilidade do peso da traição. Sim. Você não quer nem a responsabilidade de se sentir traindo. Então você pensa assim, eu vou botar aqui que eu tô ficando com ele pra poder ele entender que eu sou livre. E aí eu posso ficar com todos os outros caras. Um cara que aceita ficar com uma mulher que ele está envolvido afetivamente, o cara não se ama. Ele não pode aceitar ficar com uma mulher que ele está envolvido afetivamente. É o VSM de novo nesse caso, na maioria das vezes. A maioria das vezes é VSM. Então, o que acontece? E aí, eu faço o quê, Tamires? Me desespero? Não, fico com raiva da mulher muito menos. O que você faz? Você corta todos os contatos com ela. Você corta a rede social, para de seguir. Fala para os seus amigos que você não quer ouvir falar sobre, você segue a sua vida e vai se melhorar. Se você tá vendo nela um padrão em que você se sente inferiorizado por algum motivo, vai trabalhar nisso em você e aumenta isso em você. E aí quando ela voltar, porque elas sempre voltam, a mulher sempre volta. Como assim a mulher sempre volta? Ela sempre volta. Sempre? Ela sempre volta quando ela sai da relação de um cara legal e depois ela se dá conta que perdeu um cara legal. Então se ela percebe, quando ela percebe de longe que o cara tá crescendo sem ela, isso incomoda ela. O pior erro que um homem comete é ficar correndo atrás de uma mulher, porque ela tá entendendo que ela tá ali, tá na boa. Ela não tem que se preocupar com ele. Quando o cara para de correr atrás da mulher, começa a resolver a vida dele, ela volta. Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas as partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Bom, para esclarecer essa dúvida de vocês, vou apresentar exatamente quanto a gente ganhou em um mês monetizados. Então prepara o print que vai aparecer bem rápido aqui na tela. Conseguiu ver? Não? Então assiste o vídeo de novo, ou então eu tenho uma solução muito melhor para você. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.